Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Vamos ficar de pé para fazer essa leitura? Você vai ficar alguns minutos sentado. Para impedir, versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes orei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre fé para enfrentar o dia mau. Às vezes nós escutamos fé para você receber o seu milagre, fé para você alcançar a prosperidade, os 6 passos para a conquista, os 7 passos para a vitória, os 3 passos para uma vida abundante, e ok, não tem nada errado em relação a isso, mas e quando as coisas não acontecem como a gente esperava que acontecesse? Eu quero falar justamente dessa fé que você precisa para esse tempo. A fé para fazer você perseverar, a fé que te faz não esmorecer, a fé, Deus quer que te levar para um nível de fé. Oh, meu Deus, onde você vai aprender a conviver acima da tua dor, acima da tua dor, acima da tua dificuldade. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está presente nesse lugar. Então fala conosco nessa noite, que o nosso coração seja uma terra fértil para receber a Tua palavra nessa noite, que pessoas saiam daqui fortalecidas, renovadas na sua fé, no seu entendimento, no seu corpo, todo corpo, alma e espírito entrem em alinhamento hoje, Senhor, pelo poder transformador da Tua palavra. É o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Quem pode dizer, diga amém. Pode sentar no seu lugar. Então é um pouco sobre isso que eu quero falar, sobre o confiar em Deus quando Deus não nos dá aquilo que queremos. Permanecer firme quando a resposta não vem como nós gostaríamos que ela viesse. E independente de qualquer coisa, Deus, Ele é Deus, nós confiamos no Senhor, e Deus é Deus, Ele sabe exatamente equilibrar muito bem na nossa vida as perdas e ganhos, as vitórias e fracassos. A vida do crente não é feita só de vitória. Eu posso ouvir um amém aqui? A vida do crente não é feita só de vitória. A vida do crente não é feita só de momentos alegres. Tem momentos de tristeza. Crente sofre, crente chora, crente passa por angústia. A questão é, eu sei em quem eu confio, eu sei em quem tenho crido. E essas situações, essas circunstâncias não vão controlar a minha vida. Mas eu aprendi a confiar nele, independente da situação que eu esteja enfrentando. Como Paulo disse aos Filipenses, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, querido, Deus sabe equilibrar. Sabe por quê? Se a sua vida for só vitória, você se tornaria uma pessoa insuportável. Já viu gente que gosta de se gabar? Tudo ele tem o melhor. Na escola, então, quando a gente é moleque, a gente chega com tênis novo. Eu tenho 2 desses. Você chega contando uma história, nossa, eu viajei para tal lugar, e eu já fui nesse lugar mais de 50 vezes, meu pai vai não sei o quê, né? Tudo, né? E Deus, a pessoa se torna orgulhosa, ela se gaba de tudo, e Deus, Ele sabe como equilibrar
a balança na nossa vida, a fim de que você não se orgulhe. Deus, Ele está no controle. E a experiência, o que acontece aqui? No início do capítulo 12, Paulo vai dizer de um cara que era ele mesmo, que tinha tido uma experiência com Deus, uma revelação. Ele foi ao terceiro céu, ele ouviu coisas que ele vai dizer que eram indizíveis, ele não tinha como revelar, eram indizíveis ao homem. Então ele teve, aliás, a vida de Paulo foi marcada por experiências sobrenaturais, por experiências cheias da presença de Deus, por coisas sobrenaturais. Então, e de repente, ele depois de ter vivido tanta experiência, ele recebe algo, um espinho na carne, e com um propósito, a fim de que eu não me orgulhasse. Porque eu já tive tantas experiências com Deus, tantas histórias com Deus. Você já foi ao terceiro céu? Você já viu anjo? Já viu querubim, serafim? Você já viu? Cansado de ver. Você imagina a experiência de Paulo no céu poderia ter arruinado o ministério dele na terra. Tem pessoas que elas são premiadas, viveram uma experiência, a experiência foi verdadeira, a experiência foi algo tremendo, mas ela acaba pegando isso e faz dessa experiência, cria altar para a experiência que ela viveu, e ela acaba adorando ou invocando, ou a experiência passa a se tornar o seu objeto de culto, e não uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Sabe, gente que se orgulha tão assim do milagre que ela teve, ela acaba cultuando o milagre e esquece Deus e começa a falar somente da experiência ou daquilo que aconteceu na sua vida, e às vezes Deus vai ficando de lado. E então Deus sabe exatamente como equilibrar e botar essas coisas numa balança. E a experiência que Paulo teve marcou a vida dele. Sim, lógico, as experiências marcam a nossa vida, as experiências devem ser buscadas, nós devemos buscar mesmo ter um relacionamento com Deus, buscar intimidade, buscar viver o sobrenatural, mas eu quero que você entenda que isso não é tudo. Isso não é tudo. Deus estava dando um jeito de equilibrar as coisas na vida de Paulo, e a vida de Paulo, ela foi uma vida que Paulo era um terrorista, mas ele era zeloso, ele era um terrorista porque ele era um religioso, e ele era zeloso naquilo que ele cria. Então ele matava os cristãos antes dele ter a experiência de conversão dele. Você sabe disso, ele teve o nome dele transformado, ele ficou cego por 3 meses, e ali ele foi ministrado, e Deus mudou completamente a vida de Saulo, e ele passou a se chamar Paulo, só que ele viveu algo tão forte em Deus, ele realmente teve uma conversão. Ele não teve somente uma experiência, ele teve uma conversão genuína, e aquilo mudou completamente a vida dele, de maneira que ele não tinha como parar de falar dessas coisas. Ele falou, não tem como deixar de falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei. Ele passou a ser de perseguidor a perseguido. Os papéis se inverteram na vida de Paulo. Mas, por exemplo, lá em Atos 26, quando ele está diante do rei Agripa, ele estava acorrentado, aprisionado, e ele faz a sua própria defesa diante do rei, e ele disse, eu não tenho como deixar de falar de tudo que eu vivi. E ele fala, e eu não posso ser negligente com a visão, eu permaneço fiel à visão que eu recebi de Deus até o dia de hoje, e eu tenho permanecido firme. Paulo ali estava sozinho, Paulo foi por várias vezes açoitado, e Paulo foi por várias vezes dado como morto, de tamanho eram as surras que ele levava, e era deixado fora da cidade, mas Paulo sabia quem Deus era, e isso não alterava. E aí eu aprendo algo com a vida de Paulo e com a vida de Estevão. A única vez que eu vejo na Bíblia Jesus se levantar do trono é quando Estevão está sendo apedrejado. Lê lá, Atos capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8. Ele está sendo apedrejado por causa do Evangelho. Saulo estava ali consentindo na morte, isso é, aprovando, isso mesmo, taca mais uma pedra, pode apedrejar. E aí diz o texto que Estevão viu os céus abertos e Jesus se levantando do trono para receber ele.
A questão é que quando você desenvolve um relacionamento com Deus, as pedradas vão ficando sem graça. O que é uma pedrada a mais ou a menos para quem já viu a glória? O que é um soco a mais ou a menos para quem já viu a glória? Meu Deus do céu, Paulo tinha conhecido a glória. Estevão foi o primeiro a ver isso. Depois Paulo, quando se converte, ele começa a experimentar um relacionamento com Deus, de maneira que as surras que ele tomava jamais iam fazer ele mudar a visão de quem Deus era para ele. As lutas que você passa não podem distorcer a visão de quem Deus é para você. Nós estamos num mundo corrompido, estamos num corpo corrompido, mas seremos glorificados. Passaremos por uma transformação e na eternidade não haverá mais dor, não haverá mais luta, não haverá mais perseguição. Oh, meu Deus, alguém pode glorificar a Deus aqui nessa noite? Fé para permanecer firme no dia da angústia. Fé para permanecer firme quando a luta vem. Sabe, existem sofrimentos na nossa vida que poderiam ser evitados. Existem sofrimentos que a gente busca, mas existem outros que nos acham. Davi é um exemplo disso. Davi pecou e ele sofreu uma série de consequências por conta do seu pecado. Mas tem pessoas que simplesmente o sofrimento veio, mas o sofrimento entrou no mundo através da desobediência, através do pecado, a gente sabe disso. Só seremos perfeitos quando estivermos na presença do Pai, na glória. Amém? Vocês creem nisso? Na glória. Então, existem sofrimentos que a gente não vai conseguir ter uma resposta plena do porquê isso está acontecendo. A questão é, eu tenho uma fé inabalável e tudo posso naquele que me fortalece. Ainda que os montes se derretam, ainda que os mares alaguem tudo, ainda que aconteça o que for, eu permaneço firme no Deus da minha salvação. Oh, meu Deus. A minha fé permanece firme no Senhor. Meu Deus. Deus, existem situações que nós colhemos porque semeamos mal. A Bíblia fala que tudo que o homem plantar, tudo que ele semear, ele vai colher. Existem coisas que são frutos de semeaduras erradas, de sementes erradas. Existem consequências. Existe, Deus ele é misericordioso, mas Deus também é aquele que não tem como mudar a sua colheita, porque a colheita é de acordo com a sua semente. A colheita só pode vir, ela só vai acontecer mediante a semente que foi lançada. Isso não tem como mudar. Mas Deus pode usar as situações adversas que acontecem na nossa vida, as situações que nós não gostaríamos que acontecesse. Deus usa, Ele pode usar isso para o louvor da sua glória. A Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 5, de 1 a 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, olha aqui, a tribulação ela produz. Você crê nisso? A Bíblia está dizendo, sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. A luta que você está enfrentando, ela está produzindo algo na tua vida. A luta, a tribulação que você está enfrentando, ela está produzindo a perseverança, produzindo um caráter aprovado, produzindo a esperança. Eu quero que você entenda isso. Deus faz com que aquilo que vem para te destruir, Ele usa aquilo para trabalhar em teu favor. Ele usa para trabalhar em teu favor. Uma vez eu acho que eu falei isso aqui, que as pedras, por exemplo, na beira da praia, aonde a água bate, elas são arredondadas. Aonde a água não bate, elas são pontiagudas.
mas aonde a água bate, elas vão, sabe, arredondando. De repente as ondas estão vindo, mas há algo sendo moldado em você, há algo sendo trabalhado em você. Você precisa glorificar a Deus nessas horas, sabe? Tem crente aqui para dar glória a Deus na hora da tribulação, para dar glória a Deus na hora da luta. Alguém tem aqui? Alguém consegue fazer isso? Ou só quando tudo vai bem? Ou só quando tudo está do jeito que você queria? Agora sua vida virar de cabeça para baixo, você tem adoração para dar para Ele ainda? Você tem louvor para dar para Ele ainda? Eu sei que diminui. Sei que nessa hora o amém diminui, porque numa época onde a gente não quer falar de perda, mas a perda vem. Não quer falar de dor, mas a dor vem. O fato da dor vir não me faz desacreditar de que Deus cura, de que Deus é poderoso. Deus, Ele é em todo tempo. Ele é em todo tempo. Paulo, na verdade, o espinho da carne era para evitar que Paulo pecasse. Porque a gente canta, meu orgulho me tirou do jardim, a tua humildade colocou o jardim em mim. O orgulho fez o homem ser expulso da presença de Deus. A fim de que Paulo não se orgulhasse, foi permitido um espinho na carne dele. Eu não vou entrar aqui no mérito do que era o espinho, porque o espinho tem muito estudo bíblico para dizer, uns dizem que é cegueira, outros dizem que era problema de estômago, outros dizem que era mesmo um espírito que vinha e enchia Paulo de soco, de pontapé, de murro. Existem várias linhas teológicas para explicar o que era o espinho na carne de Paulo. A questão, eu não quero focar no espinho, eu quero focar no Deus que te sustenta no meio da prova. Do Deus que te sustenta, foi o que Deus disse para ele, Paulo, é o seguinte, a minha resposta é não, porém, a minha graça te basta. Eu pedi 3 vezes ao Senhor para que Ele tirasse, e a resposta dele foi, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. A minha graça... Paulo pecou por orar para pedir para Deus tirar? Claro que não. A Bíblia fala que nós devemos apresentar nossas questões diante de Deus. A Bíblia fala que nós devemos orar sem queixar, sem cessar. A Bíblia fala que nós devemos levar até Ele o nosso fardo, as nossas petições, as nossas angústias, sabe? A gente que acredita que um crente passando por provação, ele envergonha o nome de Deus, mas eu não vejo isso na Bíblia. A Bíblia fala que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. A palavra diz isso, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, gente? É nisso, que coisa. Você imagina, Paulo às vezes sendo usado para uma multidão de pessoas, para orar, para pregar a palavra, vendo pessoas ser curadas, de repente, quando era a hora dele, não acontecia. E aí ele ora ao Senhor e Deus fala, minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você. Há um contraste na experiência de Paulo. No começo do capítulo 12, Paulo está dizendo das revelações que ele teve. Paulo está dizendo, ainda há pouco eu estava no paraíso, mas de repente agora eu estou passando por luta. Eu não sei se você já viveu esse contraste, vivendo ao mesmo tempo coisas em Deus maravilhosas, mas no seu corpo sofrendo, o seu ministério indo bem, a sua vida espiritual, mas de repente em casa uma crise, sabe? Algo ganhando de um lado, mas do outro lado em desajuste, sabe? Parece... oh meu Deus, acho que não tem ninguém aqui assim não. Ele sabia, sabe? Uma mistura, um êxtase, e de repente agonia, sobrenatural, milagres, e de repente uma angústia, de repente uma dor, sabe? E Deus no controle dessa balança. E Deus no controle de tudo. Ele sabia que Deus podia suprir a sua necessidade, mas Paulo também aprendeu que não só ele podia buscar a Deus, mas ele aprendeu que o céu também podia vir à terra. O céu também podia vir sobre ele. A presença de Deus, meu Deus. Porém, nessa passagem, eu vejo 2 situações aqui para nós que podemos tirar de lição. O espinho na carne era a mensagem de Satanás a Paulo, mas também Deus tinha uma mensagem para Paulo a respeito daquilo, a respeito da graça dele para a vida de Paulo. Paulo, a minha graça
é suficiente para você. A minha graça te basta. Agora, o que é graça? Você sabe o que é graça. O termo que a gente mais conhece, graça, é favor imerecido. Eu não merecia, mas Ele me deu. Eu não merecia, mas Ele me aceitou. Eu não merecia, acabamos de celebrar a Páscoa, eu não merecia, mas Ele morreu no meu lugar. Eu vi uma definição de graça, alguém definiu graça como sendo as riquezas de Deus disponíveis à custa do sacrifício de Cristo. As riquezas de Deus disponíveis à custa de Cristo. João 1,16 vai dizer, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, isto é, Cristo, graça sobre graça. Eu quero que você entenda que a graça nunca está em falta. A graça nunca está em falta. Há graça suficiente para te guardar. Há graça suficiente para te prover. Há graça suficiente para te manter firme no dia mau, na hora da dor, na hora da angústia. Há graça. Não há problema de escassez de graça no céu. Não há. Graça. Graça que nos fortalece. Graça que nos aperfeiçoa, o meu poder se aperfeiçoa, isso é, está se aperfeiçoando na sua fraqueza, no momento que você acha que não vai ter força. Onde é que a graça se manifesta? Às vezes, quando você acha que não vai ter força para passar por tal situação, querido, isso já tem 5 dias e você passou. Você consegue olhar para a sua vida e de repente lembrar de alguma situação que você achava que não fosse sobreviver e você está aqui hoje sentado? Isso é a graça de Deus sobre a tua vida. Você já olhou a casa que você está morando, você sempre sonhou, e de repente, quando não tinha se realizado ainda, você olhava, eu nunca vou conseguir que me aprove um financiamento, eu nunca vou conseguir comprar aquilo, eu nunca vou conseguir ter a minha casa própria, de repente já tem 2 anos que está morando na sua casa própria, graça do Senhor se manifestou sobre a sua vida, sabe? E quando você sabe que recebe algo que você não fez nada por merecer, você sabe das suas falhas, você sabe das suas fraquezas e dos seus pecados, mas ainda assim Deus te abençoou. Você já chegou a ser abençoado por Deus a ponto de te dar vergonha? Eu vou perguntar de novo, para esse lado de cá. Você já foi abençoado por Deus a ponto de você olhar e falar assim, caramba, eu não mereço isso. Graça. Você não merecia, mas Deus te deu. Mas Deus te deu, e lógico que eu preciso rever meu comportamento. Como é que eu estou tratando essa graça? Na era da graça barata. Na era da graça barata, na era de um evangelho sem cruz, ou de uma cruz light. Lembro, sempre digo, não é porque eu recebi de graça que ela foi de graça. Eita. Não é porque eu recebi de graça que quer dizer que ela foi de graça. Ela custou para alguém. Custou o Filho de Deus, o seu Filho unigênito. Custou tudo para Ele. Custou o que Ele tinha de mais precioso. E às vezes nós não valorizamos isso. Porque eu te recebi de graça, normalmente falar isso, aquilo que a gente recebe de graça, a gente não valoriza. Não, mas eu não vou deixar de valorizar, de honrar o nome do meu Deus, a graça que eu recebi, e eu tenho que viver. Paulo vai dizer, porque eu estou na graça eu vou pecar? Muito pelo contrário, é aí que eu vou me santificar, muito mais. Oh meu Deus, querido, a graça exige mais. Posso ouvir um amém aqui? A graça não significa viver de qualquer maneira, não, queridos. A graça significa que eu vou buscar mais a Deus. Ele está dizendo aqui, olha, a minha graça te basta. Nós às vezes queremos que Deus atue em nós, substituindo o nosso sofrimento. Mas Deus, Ele não trabalha normalmente na lógica ou como a gente espera. Paulo disse para ele, tem como remover? A gente pede, lógico, ninguém gosta de sofrer, a gente ora e não está errado, volto a falar, não está errado você orar, mas nem sempre Deus vai responder da maneira que você espera, nem sempre Deus vai arrancar algo e colocar outro, mas Deus é um Deus que sabe trabalhar muito bem com mudança, transformação, nem sempre Ele substitui, às vezes Ele transforma. É no meio do processo que você vai aprendendo a ser mais quebrantado, a ser mais humilde,
Você descobre que você não é essa Coca-Cola toda. Você descobre que você não é... olha só, você não é o dom que você tem, você não é o carro que você dirige, você não é a inteligência que você tem. Chega uma hora que tudo isso falha, e tudo que te sobra, tudo que fica, é a graça. Tudo. Paulo não tinha, ele tinha todas as credenciais. Paulo era um cara formado, não é, pastor Leandro? Nosso professor aqui da escola dominical. Paulo formado aos pés, criado aos pés de Gamaliel, dupla cidadania, inteligentíssimo. Mas ele está ali pedindo algo para Deus, e Deus fala: minha graça é suficiente para você, Paulo. Na verdade, nem sempre Deus vai substituir, mas é como Deus está tratando com a gente no propósito, é quem você está se tornando no meio do propósito, no meio desse processo todo. O que Deus às vezes não arranca? Deus pode tudo. Não há limites para Deus. Amém? Não há limites para Deus, mas às vezes Deus não vai simplesmente substituir, Deus vai usar isso que chegou, essa situação que aconteceu, e vai usar para moldar você. Quando você enfrenta certas lutas na vida, você tem mais misericórdia com aquele que você vai encontrar na sua caminhada, que enfrentou problemas que você já superou. É muito fácil falar de algo que você nunca viveu. É muito fácil. Mas quando você vive certas dores, certas frustrações, certas decepções, você se torna muito mais misericordioso com aqueles que vão passar no seu caminho, enfrentando situações que você já esteve um dia naquele lugar. Aí você vai poder falar, você vai entender, vai falar, porque para uns é frescura certas dores. Isso é frescura? Não, você não conhece aquele lugar. Então não fale de uma dor que você não conhece. Não fale de um lugar que você nunca esteve. Só quem sofreu sabe. Por isso que Jesus fala para Pedro: Pedro, depois que você se converter. Porque Pedro também se achava o cara. Jamais vou dar esse mole, Senhor, jamais, estou pronto para ir contigo para a morte. Jesus sabia, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Quando você se converter, eu tenho certeza que que Pedro, naquela ali, o comportamento, a vida dele foi completamente transformada, porque ele se achava o cara e de repente ele caiu naquilo que ele disse que nunca cairia. Ele foi vítima das suas próprias palavras: eu jamais, isso vai acontecer comigo, eu jamais vou fazer isso, eu jamais vou estar. E de repente ele vê caindo exatamente naquilo que ele disse que nunca falharia. Aí Jesus chega e fala: quando você se converter. Jesus preveu a queda e a restauração. E aí ele disse: quando você se converter. Com Paulo era a mesma coisa. É o seguinte, Paulo, eu estou equilibrando a sua vida, mas há uma força que vai nascer disso aí, há algo que te vai sustentar. Deus não mudou a situação removendo a aflição, mas Ele acrescentou um ingrediente novo para Paulo, chamado graça. Eu não vou fazer o que você está pedindo, Paulo, eu não vou fazer exatamente como você quer, mas eu vou acrescentar algo que você vai experimentar, algo que você vai conhecer agora, que se chama graça. A minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. A graça de Deus não é apenas para suportarmos os sofrimentos, mas a graça de Deus nos permite andar acima das circunstâncias. Ei! Não é só para você suportar, as coisas vão para o lugar certo. Deus vai te fazer andar acima da circunstância, porque logo em seguinte Paulo vai dizer: então eu me regozijo. Vai chegar um momento da sua vida em que certas coisas não vão te assustar mais, mesmo que elas estejam ali. Deus vai te dar uma graça, um favor. Como é que fulano consegue conviver com aquilo? É a graça de Deus sobre a minha vida. Como é que fulano consegue conviver com aquele marido todo enrolado? A graça de Deus está sobre ela. Como é que fulano consegue
vir para a igreja, está aqui adorando, e eu sei que ela está enfrentando uma enfermidade, é porque a graça de Deus nos faz ver, nos faz andar acima das circunstâncias. Como é que fulano vem para a igreja, se ele acabou de ser assaltado, ele vem para a igreja, ele está desempregado, ele vem para a igreja, e a gente conhece, a comunidade dos santos acabam se conhecendo, a gente conhece um pouco da luta que o outro está enfrentando, e de repente a gente olha de longe, como é que pode? Acabou de perder a irmã e está aqui adorando, acabou de enterrar um filho e está aqui adorando, é porque a graça de Deus, ela faz gerar em nós uma força que nós não conhecíamos antes. Graça de Deus. Um certo autor disse o seguinte: é melhor orar pedindo a conversão da dor do que a sua remoção. Converte essa dor, Senhor, porque eu serei transformado a partir dela. Graça, Deus vai te levar a um novo nível. Paulo conquistou a vitória não pela substituição, mas pela transformação. Ele descobriu a suficiência da graça de Deus. E o que eu posso aprender com Paulo aqui? A gente já vai terminar. Pode vir aqui para o piano, por favor, Vitor, me ajudar. Eu aprendo com Paulo que para um cristão verdadeiro, o espiritual é mais importante do que o físico. Não é que a gente deve ignorar o nosso corpo, não é isso. Mas ter o nosso caráter desenvolvido é mais importante do que a cura física sem caráter. Ter o nosso caráter aprovado, forjado, é mais importante do que simplesmente receber uma cura, porque tem gente sendo curado e indo para o inferno. Aquele que valoriza a vida com Deus, o relacionamento com Deus, ele valoriza mais o espiritual do que o físico. A segunda coisa que eu aprendo é que Deus sabe equilibrar na nossa vida as bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. Deus sabe misturar os ingredientes na medida certa. Se eu quero fazer um bolo, eu preciso usar os ingredientes na medida certa. Não é verdade? Mas para os ingredientes, para você fazer uma massa no bolo, não basta eu botar a farinha, o açúcar, a manteiga e o ovo. Só botar. Eu preciso bater. A massa só vem através do sacode, da mistura. E eu vou te falar mais. Depois que tudo deu liga, e quando você olha, você não sabe mais identificar o que é o ovo, o que é a farinha e o que é o açúcar. Está tudo misturado. Aí vem a hora do fogo. Alguém pode dar uma glória a Deus? Mas o fogo faz você desenvolver. O fogo faz um pouquinho de fermento que está ali criar forma e vai crescendo. Daqui a pouco, quando tira um bolo do forno, ele está pronto para ser servido. O forno que você está é porque Deus está preparando a tua vida para alimentar alguém. Deus colocou ingredientes na sua vida e está sacudindo, misturando para preparar a tua vida para ser servida a alguém. Há um alimento que vai sair de você, que vai ajudar a saciar alguém. Oh meu Deus, há uma receita que Deus está cumprindo na tua vida. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Há uma receita que Deus está cumprindo na sua vida. Meu Deus, Deus usa as circunstâncias da nossa vida para realizar os seus propósitos. Oh meu Deus. Quarta coisa que eu vejo: o pecado é pior do que a enfermidade. E o pior de todos os pecados é o orgulho. Uma pessoa saudável que se rebela contra Deus está em piores condições do que uma pessoa aflita, mas que se submete a Deus e desfruta da sua graça. Existem saudáveis piores do que os enfermos.
Existem pessoas saudáveis, mas cheias de orgulho, de arrogância. Existem pessoas que estão enfermas, mas que conhecem a presença, que conhecem a Deus, sabe para onde vão, sabe quem são em Deus. E eu quero deixar um testemunho. A gente não tem como falar sem dar um testemunho. E eu aprendi muito com a mãe do pastor Léo esses dias, de ontem para hoje. A mãe do pastor Léo disse uma parada que eu falei: Léo, deu rolo. Na última conversa, nesses últimos dias de vida da Fernanda, irmã do pastor Léo, a Fernanda conversando com a mãe: mas mãe, e se Deus não me curar, se Deus me levar? E ela perguntou: você sabe para onde você... se Deus não te curar, a gente está orando pela cura, mas você sabe para onde você vai? Você sabe para onde você vai, não sabe? Ela: eu sei. Aí a mãe do pastor Léo falou para ela: foi para isso que eu te criei, para você saber para onde você vai. Falei: gente, eu te criei a vida toda nos caminhos do Senhor, para você saber para onde você vai. Querido, isso é graça. Ninguém consegue falar isso se não for pela graça. Ninguém consegue falar isso porque leu num livro num momento como esse. Só consegue falar isso quem conhece a presença, quem tem intimidade com Deus, quem conhece a graça. Não tem como. E você, sabe para onde você vai? Tem muitos saudáveis enfermos e muitos enfermos saudáveis. Eu vou repetir. Tem muitos saudáveis enfermos. Tu está com colesterol bom, tua saúde está boa, tu fez check-up, tua grana está legal, teu cartão está funcionando, tua despensa está cheia, teu emprego é estável, está tudo certo, mas há uma lepra na tua alma. Você não tem certeza para onde você vai, você não sabe por que você existe. A tua mente vive perdido, você vive com a mente zoada, tentando buscar felicidade e alegria em tudo quanto é lugar, e nada é suficiente para você. Aí você vem para a igreja, ora, aí muitos hoje foram para a igreja, né, hoje comemora o dia de um santo, aí foram para a igreja e buscam, e é uma busca, há uma sede, há uma carência, algo, e as pessoas ficam buscando e nada acontece, porque sabe o que vai te satisfazer? Só Deus, na pessoa de Jesus, através do Espírito Santo, é que pode te fazer conhecer e desfrutar dessa graça. No mundo onde as pessoas prometem um monte de coisa em nome do Evangelho, vem, dá isso, dá aquilo, que você vai ter isso, vai ter aquilo. Eu não tenho nada para te prometer, a não ser o seguinte: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e você vai ter acesso a essa graça, que te faz te manter, ou que te faz dizer isso, no momento de morte. Eu te criei, esses anos todos, para você saber para onde você vai. Engraçado, é um paradoxo. Deus usou o mais orgulhoso de todos, Satanás, para conservar a humildade de Paulo. Satanás foi expulso do céu por orgulho. Ele queria ser maior do que Deus. Deus usou um orgulhoso para manter a humildade de Paulo. Quinta coisa que eu vejo que você precisa aprender é que a nossa aflição física não deve ser um impedimento para servir a Cristo. Muita gente usa de desculpa para nunca estar disponível. Estou com dor de cabeça hoje, não estou me sentindo bem, estou com a dor aqui. Aí não, assume compromisso e não cumpre. Sim, ele dá um nome, mas não se envolve verdadeiramente, não tem compromisso. Mas para aquilo que alimenta a carne, para uma festa, para um shopping, está sempre disponível. E para vir para a igreja tem sempre algo que é mais importante. Tem gente que toda semana um primo faz aniversário, uma tia faz aniversário, e aí nunca pode cumprir as escalas. Sempre tem desculpa para dar. Ou então você até tem um problema, mas fica usando o seu problema como se fosse uma bengala para não cumprir o seu compromisso. Querido,
Dê o que você tem para Deus. Dê a sua vida, o seu fôlego. Seja comprometido com a obra, com o reino, com a casa de Deus. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Precisamos de pessoas disponíveis aqui nesse lugar. Às vezes é uma dificuldade para cumprir as escalas. Tem gente que dá o nome e não se compromete, não vem. Tem outros que sempre estão. Mas também tem aqueles que não aparecem. Meu Deus. Outra coisa. Sexta coisa. Podemos sempre descansar na palavra de Deus. Ele sempre tem uma palavra de encorajamento nos tempos de aflição e de sofrimento. Sempre tem uma palavra de ânimo. Sempre tem. O Espírito Santo, o sobrenome dele é Consolador. Espírito Santo, Consolador. Há um consolo. Há um descanso para o povo de Deus. Há um consolo. Sétima coisa, eu termino aqui. Confie na vontade de Deus e dependa da sua graça. Pois o mesmo poder que Deus deu a Paulo, Ele deu a você. Fique em pé no seu lugar nessa hora.